Bem, gente, nesse vídeo 547 da Comissão Cidadã de Inquérito, nós vamos tentar humanizar o discurso aqui do debate com vocês. Eu vou trazer aqui o depoimento do Cacai. O Cacai é um advogado de esquerda, do Grupo Prerrogativas, muito aliado ao governo Lula, né? E combativo com relação à Lava Jato. Ele enfrentou a Lava Jato, né? Porque ele defendia o Lula. E é uma história muito curiosa. Ele deu uma entrevista para o ICL Notícias com aquele Chico, né, que era da Globo, depois virou esquerdista brabo. E é muito interessante esse debate. Vocês vão gostar de ver. Eu vou pegar até os 23 minutos da entrevista dele e vou pontuar em cima do que ele falou, tá certo? Mas a história do Cacai, eu tenho uma certa assim... Por que eu vou humanizar esse debate? Porque eu e o Cacai temos uma história um pouco que parecida, tá certo? O Cacai é de 57, eu sou de 1960. Ele nasceu no interior de Minas, eu nasci no interior de Minas. Ele foi para Brasília jovem, eu fui para Brasília jovem, né? E ele se formou em Direito e eu voltei para Minas. E aí a nossa história começa a se separar. Mas temos algo em comum, que nós somos cruzeirense. Ele é cruzeirense roxo e eu sou cruzeirense roxo. Então, a gente tem que humanizar o debate, tá certo? Eu vou falar de uma pessoa, de um ser humano, né? Que é o Cacai, que é esquerdista, né? E está se perdendo no debate político porque tomou posições assim que complicou na minha situação, entendeu? Eu acho que ele se perdeu. Porque, olha só, ele saiu do interior de Minas, que é um estado que, né, de espírito, e foi jovem para Brasília. Gente, Brasília, pô, década de 60, década de 70, Brasília era ainda uma cidade de formação, não tinha história, não tinha, né, não tinha esquina, não tinha time de futebol, sabe? Não tinha brasiliense, era todo mundo de fora. Então, era difícil você formar um conceito de cidadão ali em Brasília. A gente vivia meio que perdido, né? Tanto que o mapa de Brasília é um avião, quer dizer, você ficava no ar, né? Brasília te coloca no ar. É uma cidade projetada dentro de um espectro que o pessoal costuma associar, né, à ideia do comunismo, aquela coisa toda, né, distante do Brasil, né, distante do povo, para ficarem fazendo o que tinha que fazer lá. Bem, Brasília foi tudo isso. Eu vivi em Brasília até os 16 anos e ele continuou em Brasília depois, foi estudar Direito na UNB, formou em Direito Penal, né, e foi advogar em Brasília. E aí você está lá no meio dos políticos. E ele se envolveu com um grupo de esquerda, né? Se envolveu com um grupo prerrogativo e tal, e advogou o Lula. Eu vim para São João, quer dizer, eu nasci em Uberlândia, né, pequenininho, mudei para Uberaba, ali no Triângulo Mineiro, duas cidades importantes de Minas. Depois eu fui para Brasília. Cheguei em Brasília com 6 anos de idade, mais ou menos, fiquei até os 16 anos. Aí voltei para Belo Horizonte, vim morar em Belo Horizonte, depois para São João. Aqui em São João do Rei, por volta de 2000, com 23 anos, eu comecei a me envolver, né, com esse espírito de São João do Rei, com esse ar que o Tancredo respirou quando ele era jovem, né? Eu bebi na fonte que o Tancredo bebeu, que era o ginásio Santo Antônio, dos franciscanos, né? Os freios holandeses que vieram para cá construir, né? Muitos jovens que saíram daqui com um conceito de cidadania muito elevado. Então, eu voltei para Minas. O Tancredo saiu de Minas e foi viver essa vida política dele com o que ele bebeu aqui, né? Na fonte de São João del Rei. Só que ele precisava, de vez em quando ele se perdia lá em Brasília, nessa cidade sem alma, sem história, né? Ele voltava para São João del Rei e ficava aqui no Solar dos Neves, que era a casa dele, no Largo do Rosário, para respirar o ar de São João del Rei. Então ele costumava vir aqui na Semana Santa, para recuperar essas energias e sentir de novo, né, aquilo que ele aprendeu com os franciscanos no ginásio Santo Antônio. Então, eu vim para cá com 23 anos e fui fazer faculdade aqui, aonde o Tancredo formou, né, no seu começo, né, no seu ensino médio, por aí. E aí eu estou aqui até hoje, respirando né, aquilo que inspirou o Tancredo. Por isso que eu falo, São João del Rei é a capital brasileira da liberdade. Você tem que conhecer São João del Rei. Então vamos para o debate, que é mais importante. E outra coisa, eu e o Cacai temos algo em comum, nós somos cruzeirense roxo. Então eu defendo um ponto de vista hoje que difere do ponto de vista dele, porque eu acho que ele se perdeu.
Porque Brasília é isso mesmo. Brasília desumaniza, entendeu? E ele foi morar em Brasília, se envolveu com política e abraçou as causas do PT, é um advogado, entendeu? E nós vamos avançar nesse debate. Então vamos conhecer aí um pouquinho do Cacai. Vocês que são de direita aí, é importante a gente humanizar o debate. Vamos lá. Mais de 60 governadores, dezenas de ministros de Estado. Espera aí, vou botar no começo aqui. Ele vai dar o histórico dele. O nosso convidado de hoje é o maior advogado criminalista deste país, segundo a opinião de vários juristas. O nome dele é Antônio Carlos de Almeida Castro, mas o Brasil o conhece como Cacai. Ninguém pode enfrentar a corrupção fazendo corrupção. Bem, essa frase dele, ninguém pode enfrentar a corrupção fazendo corrupção, porque ele é um crítico da Lava Jato, né? Ele fez defesa do Lula na época da Lava Jato, de vários pessoas, réus da Lava Jato, né? Que estava sendo aí pegando pesado com a turma do PT. E ele era um dos caras que fez da linha de frente da defesa, né? Advogado. E essa frase dele, ninguém enfrenta a corrupção fazendo corrupção. Então, ele quis falar, a Lava Jato quer enfrentar a corrupção fazendo corrupção. Bem, a Lava Jato enfrentou o PT, né, para tirar o PT do governo. E aí você tinha os tucanos paulistas ligados à Lava Jato, entendeu? E tinha o PT do outro lado. E aí, ninguém enfrenta a corrupção fazendo corrupção. Então, é as duas esquerdas. Seria como a seleção brasileira, né, time A e time B jogando. Tá entendendo? No campo. Então, eles estavam ali, né, disputando uma partida. E quando ele fala, ninguém enfrenta a corrupção fazendo corrupção. Por isso que a ideia de golpe, né, do governo da Dilma pode caber nessa situação. Porque golpe é quando você dá um golpe, você derruba a pessoa no chão. É um golpe. Você está lutando judô, você dá um golpe, você derruba a pessoa no chão. Então, se derrubou a Dilma, né, nesse projeto da Lava Jato, deu um golpe. Eu aceito essa ideia de golpe. Assim como o PT tentou dar golpe em vários governos, né? O PT tentou dar golpe no Fernando Henrique, né? O que tinha de movimento, de passeata na rua, fora FHC, e foi muitos movimentos. Também tentou tirar o Temer, né? Fora Temer, invadiram Brasília, depredaram prédios, botaram fogo em ministérios, né? Invadiram o parlamento, né? Só que, e ali foi uma tentativa de golpe violenta de tomada de poder, né? Porque o fora Temer quer tirar o presidente da República à força. Então, o PT fez também, né? Tentativa de golpe violenta contra o Estado Democrático de Direito, na época, né? E ela para tirar o time B, né? O time A e o time B. Então, eles estavam brigando entre si. Ninguém enfrenta a corrupção fazendo corrupção. Então, esse debate é importante. Vamos continuar acompanhando. Cacai conhece como poucos os bastidores e segredos do poder em Brasília. Já defendeu 4 presidentes da República. Bem, ele defendeu 4 presidentes da República. Gente, olha aqui, depois que ele... né, ele não defendeu nenhum presidente do regime militar, com certeza, né? Porque ele era novo, estava fazendo academia, estava formando ainda. Depois que ele formou, né? Aí, quem eram os presidentes que ainda estão vivos ainda? Dessa geração do Cacai e da minha geração, da nossa geração, né? O Sarney está vivo, o Collor está vivo, o Itamar já morreu, né? O Fernando Henrique está vivo, né? O Lula está vivo, né? A Dilma está viva e o Bolsonaro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dos 7, ele defendeu 4 presidentes. Olha só de que nós estamos falando, hein? Do advogado Cacai. Ele defendeu 4 presidentes. Com certeza, um não foi o Bolsonaro. Entendeu? Provavelmente o outro não foi o Collor. E com certeza também não foi o Itamar, porque morreu cedo, né? Sobraram o Sarney, o Fernando Henrique, o Lula e a Dilma. Olha como está lenhando, né? Então, defender, ser advogado advogado, né, de direito penal, militando na esquerda, né, é a mesma coisa de julgar o peixe no oceano. Tá certo? Tem água para muitos metros. Continue vendo. Mais de 60 governadores, dezenas... Defendeu mais de 60 governadores. Não,
Isso aí é fora do comum, né? O Brasil não tem 30 estados, mal, né, 20 e poucos, e ele já defendeu 60 governadores. Vamos ouvir isso aí, porque chega a parecer fake news, né? Vamos ver. Brasília. Já defendeu 4 presidentes da República, mais de 60 governadores, dezenas de ministros de Estado, senadores, políticos de todos os partidos e também grandes empresários, banqueiros e celebridades. Tá rico, não tá? Hein? Fala sério. Se deu bem em Brasília, não se deu? Ele está na esquerda, defende político e vamos lá. E claro, gente simples e comum também. Teve clientes enrolados na justiça nas maiores investigações da história recente do país, como na Lava Jato e no chamado Mensalão. É amigo de longa data do presidente Lula. Foi na casa de Cacai que o presidente comemorou a diplomação da eleição de 2022. É membro do grupo Prerrogativas, grupo progressista formado por juristas, advogados e acadêmicos. Aos 67 anos, mineiro da terra do milho, Patos de Minas, Cacai alerta: democracia não se sustenta sozinha. Ela exige vigilância, compromisso e, acima de tudo, coragem. Esse ensaio fotográfico dele aí está parecendo aquele que eles fizeram agora recente com o Alexandre de Moraes, para poder fazer uma matéria numa revista americana lá, para defender, né, os democratas lá. Vamos ver. Vou adiantar aqui. Vai participar de um jornal do ICL, depois a turma ficou em cima dele e toda semana ele está com a gente falando do país, né? Fazendo sua análise política, jurídico-política. Mas, Cacai, o que te fez lá em Patos de Minas, né? Capital nacional do milho, pouca gente sabe, tinha até concurso de, né, garota do milho, a Miss do milho, né? Em Patos. Te fez de Patos de Minas sair para o Brasil como esse grande advogado que você é. O que te mexeu? Chico, Patos é uma cidade muito interessante. Naquela época você não tinha, evidentemente, nem computador, nem televisão, não existia. A televisão era na praça, né? A gente lia, a gente tinha poesia, a gente tinha grupos para discutir um pouco as coisas mais importantes da vida, que é a literatura, a amizade e tal. E eu sempre fui um angustiado pelas questões sociais, assim. Eu sempre achei que, de alguma forma, eu tinha que participar. Como eu não queria fazer política, eu sou um político que faz política institucional. Eu nunca pensei em fazer política partidária. E eu queria ser poeta. Eu não dei conta. Eu achei que seria através do direito penal que eu poderia, de alguma forma, participar das discussões nacionais. Aí, como lá em Patos não tinha faculdade, eu até brinco, para minha sorte, eu saí, fui para Brasília, passei na UNB e comecei a fazer aquilo que eu gosto, que é estudar direito, fazer grupo de política. Na época, Brasília não tinha ainda autonomia política, então eu participei do movimento de autonomia política de Brasília. E direito penal sempre foi aquilo que eu queria fazer. Era realmente a forma que eu achava que eu poderia, de alguma maneira, contribuir para o momento brasileiro que passava. Era uma época difícil, eu vivi na época, como você, na época do AI-5, na época da ditadura. Então eu fiz direito por uma paixão pela liberdade e pela justiça. Mas você tinha inspiração familiar? Seu pai, alguém era do direito, não? Isso é uma coisa interessante. Eu não tinha ninguém na família, ninguém nunca tinha feito direito. Tanto é que quando eu falei, papai era da roça, fazendeiro, quando eu falei que ia fazer direito, ele falou: porra, meu filho, é a profissão que eu queria ter seguido. Olha. Ele falou: eu sempre quis fazer direito. Então, assim, eu não tinha ninguém. Hoje, na minha família, nós temos vários advogados, sobrinha, filhado e tal. E depois que a gente começa, fica mais fácil para as pessoas. Mas irmãos, não? Tenho. Meu Alaô, meu irmão, é advogado, um belo advogado. Mas Alaô é engenheiro, não? É advogado, engenheiro e queria fazer medicina. Desistiu depois. Eu conheci o Alaô, irmão do Cacai, como engenheiro. É, exatamente. Depois fez direito. Esse debate é importante, esse pedaço é importante, porque é aquilo que eu falei para você, nós temos que humanizar o debate, tá certo? Sair dessa bolha. Entendeu? Entender as pessoas, né? Porque tanto esquerda como direita, tudo é Brasil. A gente traz aqui gente da direita, traz gente da esquerda, mas é preciso humanizar. Vocês vão ver a profundidade desse programa de hoje. Preste bem atenção.
depois fez direito. O direito... São quantos irmãos? Nós somos 5. Nós somos 5 irmãos. E é uma coisa interessante, porque minha família é extremamente unida, família mineira, bem... Eu tenho muitos primos, tenho centenas de primos. E o direito passou a ser uma opção para vários amigos meus e para a família. A advocacia é uma coisa danada, né? Assim, porque quando você faz opção para fazer direito, especialmente na área criminal, não é uma coisa simples, porque eu tenho 40% da minha advocacia pro bono. Eu gosto de trabalhar para causas que eu me apaixone, que eu, felizmente, posso... Por isso que eu falei de gente muito chique que você já defendeu, gente muito rica, e ao mesmo tempo gente você não cobra nada. O direito criminal tem que ser assim, não tem outra saída, né? Assim, de cada 20 casos que bate no escritório, eu pego um. No escritório é um escritório pequeno, nós somos 6 advogados, 3 advogados e 3 advogadas. Tudo é discutido entre nós. A gente só pega uma causa que a gente tem realmente um direito bom, uma tese jurídica. Eu brinco assim, eu estou há tanto tempo trabalhando no Supremo, eu jogo no Supremo há 40 anos, que eu não posso chegar lá para discutir um memorial com o ministro e o ministro falar assim, pô, Cacai, você não acredita nessa tese, não é possível. Entendeu? Porque hoje o Poder Judiciário está a tal ponto atabalhoado e cheio de processo que uma das grandes vantagens do advogado é ser ouvido. Se você tiver um problema, qualquer pessoa tiver um problema na justiça, pode ter certeza, se não tiver um advogado que faça o juiz ler, esse problema vai ser resolvido dentro de um... A sua revelia. O juiz não fica nem sabendo. Bem, presta atenção, isso é muito interessante o que ele está falando, tá certo? Realmente, é muita coisa, porque o Brasil está todo judicializado, né? O Supremo, por exemplo, hoje pega muitas causas que não é competência dele. Então, fica aquela coisa lá. E aí o advogado, se aproximando do juiz, entendeu? Causa um problema que não é muito republicano dentro do direito, né? E o que ele está falando aqui é sério. O tráfico de influência de um advogado com o juiz para vencer uma causa. Agora, são manhas da advocacia que nós aqui, que somos leigos, né, não podemos muito pontuar de forma objetiva, mas olhando por cima, a gente tem essa ideia, né, de que é tráfico de influência. Eu sou de esquerda, você é de esquerda, olha desse lado, tá, papapá, né? Porque geralmente o advogado tem que reunir com o juiz na presença do outro advogado da outra parte, porque o juiz tem que ser neutro. A partir do momento que você tem acesso ao juiz, né, a coisa vai ficando mais complicada. O juiz tem que ficar distante, né? Mas vamos continuar vendo. Nem sabendo por cada coisa. Hoje você tem no STJ, que é o lugar que eu atuo muito, cada ministro são 2 turmas, 5 ministros cada uma. Cada ministro recebe 60 pedidos de liminar em habeas corpus por dia. Impossível. Absolutamente inviável. Eu falo com eles assim, quando eles estão na fase de serem ainda indicados, muitos deles vão ao meu escritório para ver se eu posso ajudar. Eu falo, eu faço um pleito para vocês. Muda de 33 ministros, que é o Tribunal Nacional, o tribunal mais importante do Brasil para o cidadão do dia a dia, em alguns pontos mais importante que o Supremo. Vamos colocar 330 ministros, mas eles acham que é perder poder. Quando sentam na cadeira, não querem mudar. Você tinha que ter pelo menos 10 turmas de processo penal. Então, a advocacia tem isso, assim, você poder destacar. Por isso eu pego poucos casos. Eu não vejo, não acho correto, não estou criticando em quem faz a opção diferente de escritórios grandes e tal. Mas eu estou aqui em São Paulo, sento num restaurante e entra uma pessoa que é meu cliente. O cara vai à minha mesa, eu tenho 200 casos, por hipótese. Ele tem um, em regra. Você é condenado uma vez na vida. Aquilo é a coisa mais importante da vida dele, é a liberdade e a honra. Ele vai à minha mesa e pergunta... Coisa mais importante na vida dele, a liberdade e a honra. Bem, aí você dá aquele grau e vai nos presos políticos do Rio de Janeiro. A liberdade e a honra. Se ele assina, né, a confissão de um crime que ele não cometeu, ele está comprometendo a honra dele. Se ele não assina, ele perde a liberdade. Olha o grau de comprometimento
né, do Poder Judiciário hoje, com brasileiros, mais de 1.000, né, que estão vivendo uma situação desse termo, dentro da visão do Cacai mesmo, né? A liberdade e a honra. Vamos continuar vendo. O Cacai sabe disso. O Cacai sabe que são inocentes, mas ele defende um discurso, entendeu? Uma narrativa, porque ele está equivocado no plano político. Mas vamos continuar vendo. Como é que está o meu processo? Se eu não souber, eu ficaria envergonhado. Por isso que eu pego poucos casos, a gente discute tudo em conjunto, somos 6 advogados, brilhantes os meninos, e a gente tem a responsabilidade de saber tudo que está acontecendo no processo. Isso é uma coisa que eu tenho orgulho disso, assim, eu acho que é uma forma legal de você advogar. É uma opção que não é fácil, porque muitas vezes você deixa de pegar casos que financeiramente seria muito interessante. Tanto é que nos últimos anos, a pessoa me liga... Esse caso é muito interessante. Talvez seja o ponto ápice do programa de hoje. Vocês vão prestar atenção e que vai valer a pena você compartilhar esse vídeo, entendeu? Porque você vai sair da bolha e trazer pessoas para esse debate que vão sair da bolha, entendeu? Das duas bolhas, tanto da esquerda como da direita. Vocês vão prestar bastante atenção e vocês vão ver isso aqui. Por isso que eu falo, se inscreva no canal, aproveita que você está aí, TV Del Rey, né, no YouTube, se inscreva, se puder ser membro para ajudar o canal, seja membro, entendeu? É muito importante. E se você puder compartilhar e ajudar o nosso canal, né, no comentário, na curtida e no compartilhamento, assim como também no nosso Pix, jpnoticias@gmail.com, que o projeto da CCI realmente é pacificar a nação brasileira e chegar à verdade, entendeu? Tem que desarmar os espíritos. Vamos conhecer. Muito interessante esse debate. Vamos lá. São Paulo, do Rio, sei lá de onde, Portugal, eu falo, mande por e-mail o caso para que eu possa estudar. Se eu não concordar com a tese, se for uma área que eu não atuo, eu já falo, olha, não precisa nem vir que nós não vamos pegar. Acho que isso é uma coisa importante para a advocacia. Você não pega causas que você não acredita? Não, é mais do que isso, assim. Eu não pego casos em que não tem uma boa tese jurídica. Às vezes o cara me procura e fala assim, Cacai, o meu caso é esse. Eu falo, olha, sua tese é ótima, mas o seu direito está mal posto, ele não vai ganhar. Quando eu atrevidamente, a primeira sustentação oral que eu fiz, eu tinha 2 anos de formado, 1 ano de formado, eu fiz no Pleno do Supremo. E o relator era um professor com quem eu brigava muito, genial, mas muito reacionário e tal. A gente tinha uma relação boa, mas conflituosa. Ministro Moreira Alves. E eu fiz uma sustentação oral, entusiasmado, primeira vez na plenária do Supremo, responsabilidade, ninguém pode começar pelo plenário do Supremo. E aí ele disse, olha, elogiou minha sustentação, falou que eu tinha sido aluno dele, que eu era um estudante que ele gostava, que ela tivesse divergência, e falou, olha, mas você não aprendeu uma coisa. O Supremo não é uma casa de fazer justiça, é uma casa de cumprir a Constituição. Eu nunca me esqueci disso. Esqueceu. Né? Porque de lá para cá o Supremo virou outra coisa. Deixou de perseguir a Constituição e passou a querer ser uma casa de justiça. Vamos avançando, que está ficando bom. Vai ficar melhor ainda. Vamos lá. Porque no final eu pedi justiça, então eu falei que não é uma casa de justiça. Então, o processo, quando você procura, especialmente eu que trabalho muito no STJ e Supremo, ele tem que ter sido bem trabalhado desde o início. Porque às vezes você vê o processo chegar lá, a pessoa tem o direito, mas não foi levado de forma devida e aí ninguém resolve. Se perdeu no caminho. Perdeu no caminho, perdeu no processo, né? O direito tem muito isso. Você tem o direito de fundo, que é fundamental, mas você tem que ter a forma de instrumentalizar o processo. Por isso é que eu pego muito poucos casos. Eu faço essa triagem. Faço triagem também de outras formas. Por exemplo, tem causas específicas que eu não pego. Eu não trabalho para tráfico, eu não trabalho para organizações criminosas dessas mais pesadas. Não estou criticando quem trabalha. É uma opção. Até uma vez... Todas as pessoas têm direito a Tem um direito, todo mundo. Mas você tem o direito de escolher também, né? É isso. Uma vez É agora. Um querido cliente meu me ligou e falou, cara, eu preciso que você receba uma pessoa.
eu não recebo ninguém sem saber exatamente o que é, faço essa triagem. Mas como esse cliente era um cliente muito antigo, meu amigo, eu tinha ganhado os casos dele, ele foi governador do estado, senador da República, ele falou, me faça um favor, receba essa pessoa que eu não posso dizer por telefone quem é. Eu achei uma questão grave, marquei no restaurante que eu tinha, o Piantas, peguei uma mesa mais reservada, quando chega Bolsonaro, com o filho. Eu tomei um susto. Falei, Isso foi recente? ele estava na fase final de campanha ali. Bem, gente, isso é muito interessante. Presta bem atenção nesse momento agora. O Bolsonaro, em 2017, estava na campanha política. Ele procura o Cacai. Bem, 2017 não tinha direita ainda, vamos supor assim, né? Porque o Bolsonaro começou a fazer a direita durante a campanha. E aí vieram pessoas de todo o espectro político. Vamos com o Bolsonaro porque ele vai ganhar. Tanto que veio aquela loira lá de São Paulo, que foi um desastre, né? Veio o Frota, até o Dória pegou carona. Quer dizer, muita gente pegou carona, né, naquele fenômeno que foi a eleição do Bolsonaro. Então o Bolsonaro estava tateando o lugar. Ele não conhecia o Cacai. Se ele conhecesse o Cacai, ele nunca ia procurar o Cacai, porque o Cacai foi o defensor da Lava Jato, quer dizer, foi o maior crítico da Lava Jato, estava defendendo o Lula de tudo quanto é jeito, entendeu? E era ligado a esse grupo Prerrogativa, né, que eram os advogados de esquerda enfrentando os advogados de esquerda, né, do plano dos tucanos paulistas. Era a briga entre eles ali, né? E o Bolsonaro surgia como um candidato que tinha um histórico com o regime militar, porque era militar, porque nos debates dele ele destacava, né, a posição dos militares, do governo militares. Então era algo distante do Cacai. E aí o Bolsonaro cai na ingenuidade de procurar o Cacai para defender ele numa causa. Você vê, né, porque nem tudo o Bolsonaro acertou de cara, né? Muitas vezes ele pisou em campo minado. Nesse caso, ele foi procurar o Cacai. Olha só, né? Vai vendo. O presidente e tal. Agora, na eleição passada. Quando ele ainda não era presidente da República. E aí ele sentou, eu educadamente cumprimentei. Quando ele começou a falar, eu falei, deixa eu dizer uma coisa, não quero que o senhor fale o seu problema, porque eu não vou ser advogado do senhor. Ele tomou um susto. Como assim? Eu falei, não, é um direito que eu tenho. Mas eu pago. Eu não quero ser advogado do senhor. Aí ele falou assim, você pode me dizer o motivo? Eu falei, posso, mas eu acho que serei indelicado. O ideal é que eu não diga o motivo. Então, um advogado tem esse direito. E ele entendeu? Não, entendeu. Ele estava com o filho dele falou, pai, vamos respeitar o advogado. Me pediu 2 ou 3 opiniões de uma forma geral, eu dei, evidentemente. E agora nessas encrencas? Bem, então, a gente... Não é a primeira vez que ele faz essa declaração. Parece que ele gosta de falar sobre isso, né? Que o Bolsonaro procurou ele. Na verdade, isso depõe contra ele, né? Olha, eu neguei ajudar o Bolsonaro. Na época que ele me procurou como cliente. Eu sou um advogado, tenho alguém com problema na justiça, a pessoa procura e ele... Olha, Bolsonaro não era presidente, não era nada, era só um deputado. Estava começando uma campanha política e queria o Cacai como advogado numa causa. O Cacai de cara falou, não, já estou te condenando, meu amigo. Não quero, não vou te falar por quê, entendeu? Porque ideologicamente eu tenho uma postura política e você está, né, no contraponto da minha posição política. Né? Para mim, eu quero que você nem exista. Assim, se for ver na prática, né, no pensamento do Cacai, para mim você não devia nem existir. E aí você percebe, né? Esse momento histórico, isso foi histórico, é um momento assim, muito crucial da política brasileira, desse momento que nós estamos vivendo. O Bolsonaro, né, uma pessoa, né, um caipira do interior, né, estava ali formando a sua base política para fazer um governo de direita, né, formando a direita no país, e procura, esbarra num advogado ativista que defendia as vítimas da Lava Jato, né? Continue assistindo. Estão gostando? Mais recentes. Alguém do
Ele ou alguém, a mãe dele te... Não, eu fui procurado por financiadores e políticos, que eu ainda acho que é um nicho a ser explorado, que eu acho que desses que foram denunciados, eu tenho cobrado disso publicamente da Polícia Federal e do Ministério Público, eu acho que ainda faltam alguns financiadores pesados e alguns políticos, que não estão ainda no grupo denunciado. E você acha que chegam? Não tem como não chegar, né? Eu acho que teve uma época... Tem vários deputados. Eu fiz uma vez um artigo cobrando isto e recebi uma resposta muito correta do doutor Andrei, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Isso é muito importante, hein? Esse debate tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui sobre a anistia. Presta atenção. O Andrei é o diretor-geral da Polícia Federal, né? O braço direito do Alexandre de Moraes, que foi... o braço direito dele durante o governo Temer, né, quando ele era ministro da Justiça. Esse Andrei, que é diretor da Polícia Federal hoje, que controla esse braço político da Polícia Federal, onde o Alexandre de Moraes tem mais desenvoltura. Então vamos ver essa fala, esse pedaço da entrevista. Ele não falou diretamente para mim, mas ele falou numa entrevista, certamente na mesma época, ele disse, olha, o tempo da investigação não é o tempo da advocacia e não é o tempo do jornalismo. Às vezes não é o tempo nem da sociedade, que tem que ser técnica. Eu cobrei muito do doutor Paulo Gonet. Bem, então ele está falando do tempo da investigação, aí nós vamos chegar na questão da anistia. A anistia foi proposta pelo Mourão, né? O senador Mourão, que era aquela figura parda do governo Bolsonaro, que ninguém põe a mão, que ninguém critica, né? Enquanto em torno do Bolsonaro todo mundo foi intimado, preso, denunciado, né? O Mourão, como vice-presidente, passou ileso. Ele entra com essa proposta de anistia. E a anistia aos presos políticos está envolvido também a anistia ampla, geral e restrita, que vai atingir todos aqueles que participaram dessa armação do golpe, né, do 8 de janeiro. E o Andrei, né, como ele fala, o tempo da investigação, quer dizer, por que não pode chegar nos culpados? Porque não tem culpa. Então, tem que ficar enrolando com o tempo da investigação durante muito tempo. Entendeu? Porque quando começa a chegar, vamos condenar ele. Mas tá, por que você vai condenar ele? Ah, porque ele pichou a estátua lá com batom. Peraí, mas você vai dar 14 anos porque ele pintou a estátua com batom? O batom nem era dela, né? Alguém subiu lá em cima da estátua, começou a escrever, a pichar e pediu para ela terminar, porque o cara falou que tinha letra feia, e a menina foi lá terminar para ele. E aí um fotógrafo ativista fotografou, colocou na mídia, e agora vocês vão dar pena de 14 anos para essa mulher, mãe de 2 filhos e tal. E aí, quer dizer, aí a sociedade, aí quando a justiça bate de frente com a condenação e na individualização da conduta, vai ver que não tem crime. Então, arrasta-se a investigação, o tempo da investigação tem que ser longo para quê? Para esgotar esse mandato aí e ver se salva esse governo. Entendeu? Porque vai empurrando isso aí com a barriga. Aí o pessoal, mas João, e essa anistia vai ser votada ou não vai? Por que a turma do Bolsonaro faz pressão para votar a anistia e você sabendo que a anistia vai ajudar a turma do governo, né, a se salvar? Por que a turma do governo não está apoiando? Por causa, tem o tempo para isso, entendeu? E essa anistia funciona como uma válvula de escape para essa turma do governo, né? Porque a hora que a narrativa parar de funcionar, e que a coisa for revelada e ficar escancarado mesmo, porque tem agora o caso do Felipe Martins lá, que vai começar a trazer, né, evidências tão claras do abuso da autoridade, que aí eles vão falar, não, agora vamos correr para a anistia. E aí fica lá essa válvula de escape. O relator da anistia é Humberto Costa, do PT. Né? Tá claro isso aí. E aí o pessoal do Bolsonaro apoia essa anistia, porque quer dizer, talvez é uma forma de tirar os presos da cadeia mais rápido, mas eles vão cozinhar isso aí até onde eles podem. Tá certo? Então é um jogo muito complicado. Agora preste atenção nessa fala dele. Vamos lá. Era para ser um vídeo curto, viu? Faltam alguns financiadores pesados e alguns políticos, que não estão ainda no grupo denunciado. E você acha que chegam? Não tem como não chegar, né? Eu acho que teve uma época... Tem vários deputados. Eu fiz uma vez um artigo cobrando isto e recebi uma resposta muito correta do doutor Andrei, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Ele não falou diretamente para mim, mas ele falou numa entrevista, certamente na mesma época, ele disse, olha,
o tempo da investigação não é o tempo da advocacia e não é o tempo do jornalismo. Às vezes não é o tempo nem da sociedade, que tem que ser técnica. Eu cobrei muito do doutor Paulo Gonet, quero parabenizado pela defesa, pela peça técnica que ele fez. Olha agora, isso também é muito importante. Paulo Gonet é o Procurador-Geral da República, que é sócio do, né, é do esquema do Gilmar Mendes aí, da época que ele era professor lá, fundaram uma fundação lá, escreveram os livros juntos. Então é a turma ligada ao Tucanato Paulista, que está na PGR, tá certo? Prestem bem atenção nisso. E depois eu cumprimentei, evidentemente, porque assim, o tempo que passa é contra a investigação. O tempo que passa é contra a investigação. Entendeu? Então por que o governo ganha tempo? Porque a investigação não vai chegar, não pode chegar na verdade, né? Assim foi o caso da Marielle Franco. Não se chegava à verdade, né? E o tempo tinha que arrastar, porque quem mandou fazer aquilo não foi o pessoal do Bolsonaro, mas tinha que manter aquilo em evidência para dizer que não, foi a turma da milícia do Bolsonaro que fez. Então fica só na investigação. E aí condena-se publicamente a pessoa, né, por causa de uma narrativa. Vai, continue prestando atenção. Quanto mais tempo demora, mais difícil fica sendo a investigação. Então, essa denúncia do Dr. Paulo... E tem uma coisa interessante, Chico. Quando veio a denúncia no final do ano, eu comecei a escrever dizendo o seguinte: esse processo, a denúncia vai ser recebida do Bolsonaro. Vai ser recebida até março e tem tudo para ser julgado até julho. No máximo, agosto. Olha, é muito ruim o advogado fazer esse tipo de afirmação, mas pelo que eu estou acompanhando, a condenação será unânime. Eles serão condenados. Eu sou um abolicionista penal, sou contra a pena de prisão. A pena de prisão tem que ser em casos extremos. Por exemplo, tentar instituir uma ditadura no Brasil. Isso é um caso extremo. É um dos poucos casos em que eu vejo a inevitabilidade da prisão. Mas tem uma coisa interessante. Na verdade, é o inverso, né? Tentar tirar o Brasil da ditadura que nós estamos vivendo. As pessoas falam, Cacá, mas se você matar, homicídio simples, pena mínima de 6 anos, você pega 6 anos. Se você participou do 8 de janeiro, do golpe e tal, você vai ganhar 14 anos. Tecnicamente, as pessoas não têm obrigação. O Cacá estava naquele movimento do Fora Temer, junto com a bancada de deputados do PT, avançando contra o Congresso, entendeu? Botando fogo em ministério, né? Quebrando as coisas dentro do Congresso, invadindo lá o plenário, aquela coisa toda, para derrubar o governo Temer. Aquilo era um golpe de Estado democrático, né? Porque tinha um presidente que estava ali constituído, né? E era de forma violenta. Então o Cacá era personagem naquele debate. Tem imagem dele caminhando junto com o pessoal. Estava lá no meio da bagunça. Mas vai vendo. Evidentemente, de saber direito é muito chato, de ter conhecimento jurídico. Mas o que aconteceu? O Ministério Público Federal é quem inicia a ação penal. O Judiciário é um poder inerte. Se ele se reunir hoje e falar que quer abrir um processo contra... Tem que ser provocado. Provocado. O Ministério Público denunciou por 5 crimes. O que cabia ao Supremo Tribunal? Condenar ou absolver? Absolver seria um escândalo. Como é que você vai absolver sofrendo o que nós sofremos? Porque você tem que lembrar, e aí eu me permito fazer uma observação, que nós vivemos 4 anos de governo fascista, em que o Bolsonaro e o seu grupo tentou destruir todas as conquistas humanistas conseguidas ao longo do tempo. Não é governo PT, não, esquece PT. Você tinha um Congresso cooptado mesmo. Na verdade, é o que a gente tem hoje, um Congresso cooptado. Por exemplo, o Hugo Mota, que foi eleito agora presidente da Câmara, né? Antes dele fazer os primeiros trabalhos dele, a primeira coisa que a imprensa fez, essa imprensa aí do esquemão, né? Foi derramar na imprensa, ó, as merdas que tá contra ele lá, ó, coisa com o pai dele lá no Nordeste, lá na Paraíba, né? Coisa de emenda, quer dizer, o cara tá sujo igual como é que chama? Pau de galinheiro. E aí o que o consórcio faz? Joga os podres dele na mídia para intimidar ele, fala assim, ó, você faz o que a gente quer,
né? Ou a gente joga você no Supremo lá e derruba você. Então, hoje, o que está acontecendo é isso, né? E não é só com ele, não. São com outros também, né? Vai vendo. E a quem o Bolsonaro entregou a administração do orçamento? Claro, tudo. Foi o começo do fim que nós poderíamos ter chegado. E essa questão do orçamento secreto não era uma coisa que o Bolsonaro queria, não. Entendeu? Aquilo começou por quê? Porque o Congresso, a parte, né, os progressistas que estavam no Congresso, falaram assim, olha, nós temos que tirar dos olhos do Bolsonaro, né, as emendas que nós queremos passar para os nossos esquemas. Então, se deixar passar pelo Bolsonaro, sim, ficar muito transparente, o Bolsonaro vai travar, vai denunciar, porque o cara não quer coisa errada. Então, vamos fazer secretamente, não pode olhar. E o Supremo avalizou isso na época. Então, o orçamento secreto nasceu para driblar o Bolsonaro, na época do governo dele. E eles tentam colocar isso, a culpa no Bolsonaro. É psicologia reversa. Vai vendo. E aí, quem é que manteve, por incrível que possa parecer, a estabilidade no Brasil? O Poder Judiciário, que é um poder patrimonialista. O contrário. Quem provocou a instabilidade política foi o Poder Judiciário, que estava batendo de frente com o governo brasileiro, na época do Bolsonaro. Não queria deixar ele governar. O Bolsonaro queria indicar um diretor-geral da Polícia Federal, o Supremo foi lá e não deixou. Não pode. E agora o governo Lula indica o que ele quer e ninguém fala nada. Entendeu? Então, é a psicologia reversa. Continue acompanhando. E agora vai chegar num ponto também muito interessante. O que cabia ao Supremo Tribunal? Condenar ou absolver? Absolver seria um escândalo. Como é que você vai absolver sofrendo o que nós sofremos? Porque você tem que lembrar, e aí eu me permito fazer uma observação, que nós vivemos 4 anos de governo fascista, em que o Bolsonaro e o seu grupo tentou destruir todas as conquistas humanistas conseguidas ao longo do tempo. Não é governo PT, não, esquece PT. Você tinha... E aí inclui aí o PIX, né, que o governo criou, né, do Bolsonaro, que é tão humanista que vocês até tentaram destruir o PIX. E se não fosse o deputado, né, o Nicolas, vocês tinham acabado aí com a segurança do PIX, né? Além da água no Nordeste, que foi uma forma de humanizar, né? Que vocês tiraram depois que o Bolsonaro ganhou. Mas vamos lá. É um Congresso cooptado. Aí que ele... Cooptado mesmo. E a quem o Bolsonaro entregou a administração do orçamento? Claro, tudo. Foi o começo do fim que nós poderíamos ter chegado. E aí, quem é que manteve, por incrível que possa parecer, a estabilidade no Brasil? O Poder Judiciário. Foi o inverso. Na verdade, por isso que o povo foi para a rua. Por quê? Porque o povo quer justiça, quer de volta o Estado Democrático de Direito. Só isso que faz lotar as pessoas na rua. Tirando isso, não sobra nada. Então, a crise política que nós estamos vivendo hoje está focada no sistema judiciário. Por isso que ele tenta levantar a bola do judiciário. Agora, preste atenção nessa fala dele. Que é um poder patrimonialista, machista, racista. Eu critico o Poder Judiciário há 40 anos. Eu agora... Ele criticava o Poder Judiciário há 40 anos. Agora que o Poder Judiciário, né, está fazendo o jogo político do PT, né, para enfrentar, né, um espectro ideológico que não é o que ele quer, ele está levantando a bola do Poder Judiciário. Então, ele sempre, 40 anos que ele critica. 40 anos, nós estamos em 40 anos de governo, de regime democrático com eleições para presidente. Então, a vida toda dele, ele criticou o Poder Judiciário. Está vendo como é que ele se perdeu? Né? Ele perdeu o norte, ele está sem bússola. Né? E agora ele defende, porque ele está defendendo, né, um absurdo agora. Vamos lá. Injusto. Agora eu tô para a maioria dos brasileiros pobres. Completamente injusto. São 800 mil pessoas, 700 mil na cadeia. Eu vou te dizer o seguinte, o sistema penitenciário mais falido do mundo, que ainda admira, vários deles admiram o sistema americano, que é um dos poucos que tem mais presos do que no Brasil. Mas, no entanto, foi o Poder Judiciário que manteve a estabilidade democrática. E aí...
É o contrário. Não é? É justamente o contrário. Pra você ver como é que ele está perdidinho. O Supremo, naquele momento, ele tinha duas opções. Absolvia, não podia, ou condenava. Condenando. Aí essa que é a questão. Aí está falando dos presos políticos, da Débora, vamos supor. No Brasil você tem um sistema de pena mínima e pena máxima. 5 crimes. Quase todos foram condenados a pena mínima. Às vezes aumentava um pouquinho, 2 meses, 3 meses, por causa de uma circunstância específica. Só que você tem que somar as penas. E tem pena pesada, golpe de Estado. Todos pena pesada. Abolição. A pena mínima significa 12 anos, 14 anos. Esse é que é o problema. Porque é a coisa do genérico, entendeu? Fizeram lá o esquema lá e tenta fazer a balaiada. E aí dá nisso aí. Vamos lá. Talvez agora a gente possa fazer uma reflexão sobre esse sistema de pena no Brasil. Por exemplo, Bolsonaro. Na minha visão, ele será condenado. Até setembro, no máximo, o ministro Luiz Roberto Barroso termina o mandato dele de presidente em setembro. Eu acho que ele merece, ele foi tão ofendido pelo Bolsonaro, presidir o Supremo até a condenação desse grupo de pessoas que tentaram implementar a ditadura no Brasil. Essa condenação, especialmente desse grupo dos 8 agora, olha, não tem muita saída, vai partir de 28 anos. Eles vão pegar 28 anos, ou tem gente que fala em 35 e tal. Bom, e ele pode pegar mais, ainda tem os problemas que a Covid ensejou por omissão dele. Esse é um problema grave, né? Assim, ainda tem as joias. Eu não me conformo o Chico não da completa inação da Procuradoria-Geral da República. Agora ele vai entrar numa questão importante, presta atenção. Até épocas que punhei um termo de poderes imperiais do Procurador-Geral da República de não ter feito nada na época da Covid. Augusto Aras. Veja bem, o doutor Aras teve um papel enorme no enfrentamento da Lava Jato. Aí mais uma pisada de bola quando o Bolsonaro chamou o Augusto Aras para ser procurador-geral da República na época dele. E o Augusto Aras era de ideologia de esquerda. Assim como ele procurou o Cacai para ser advogado dele. Entendeu? O cara está aí querendo mais de 20 anos para o Bolsonaro. O Bolsonaro nem crime tinha. E eles chamam o Aras. E agora você vê o Cacai defendendo o Aras. Porque o Aras ajudou a destruir, né, o esquemão da Lava Jato. Porque a Lava Jato tinha aquela coisa do time A e o time B da seleção brasileira, né? Os dois jogando. Os tucanos paulistas e os petistas. Né? Vamos ver. Importantíssimo. Eu, como sou um opositor da Lava Jato, que é, na verdade, a origem do bolsonarismo, certa parte. Não tem nada a ver. O Bolsonaro veio depois da Lava Jato, entendeu? Então, ele quer associar a Lava Jato ao Bolsonaro, mas a Lava Jato foi a briga do PT com o PSDB que fez com que os dois se engafinhassem, né? E levassem os dois do abraço afogado. Os dois se afundaram. E aí o Bolsonaro surgiu como uma alternativa, né? Um outside, falou assim, vamos mudar o Brasil, vamos jogar para a direita, porque essa turma aí está brigando entre si. Aí eles tentam jogar a culpa do Lava Jato, dar o crédito para o Bolsonaro. Vamos ver da onde que nasceu essa coisa de acreditar a Lava Jato ao Bolsonaro. Presta atenção. Bolsonaro só foi presidente da República porque o Moro prendeu o Lula, que era o único que ganharia dele. Aí tem uma certa razão. Pode ser que sim, entendeu? Pode ser que sim, porque o Lula tinha o esquema, né, que a gente sabe qual que é. Ganhar do Lula não seria fácil, né? Por causa do esquema, não do capital político que ele tem, mas por causa do aparelhamento que ele tem do esquemão. Mas vamos ver aonde que ele está ligando a Lava Jato ao Bolsonaro. E num ato claro de corrupção, clássico de corrupção, aceitou ser ministro. Ainda com a toga, ele recebeu o convite para ser ministro do presidente que ele elegeu. Toga de juiz federal. É uma coisa inacreditável, é primário isso. De quem que ele está falando? Ele está falando do Sérgio Moro. Sérgio Moro da Lava Jato. Presta bem atenção. Era o único que ganharia dele. E num ato claro de corrupção, clássico de corrupção, aceitou ser ministro.
ainda com a toga, ele recebeu o convite para ser ministro do presidente que ele elegeu. Toga de juiz federal. Toga é uma coisa inacreditável, assim, é primário isso. Então presta atenção, ele está associando a Lava Jato ao Bolsonaro porque o Moro aceitou ser ministro da Justiça do Bolsonaro. Mais um campo minado onde o Bolsonaro pisou, entendeu? Porque o Moro é ligado aos tucanos paulistas. Estava no esquema da Lava Jato, estava jogando no time B da seleção brasileira contra o time A, que na época era o PT. Você está entendendo? Bolsonaro, foi o maior erro do Bolsonaro foi chamar o Moro para ser ministro da Justiça. O Moro pegou, né? E aí colocou no colo do Bolsonaro essa pecha, né? E tentou atrapalhar o Bolsonaro até, né, impedir que o Bolsonaro mexesse na Polícia Federal. Por quê? Porque ia atrapalhar o esquema do Alexandre de Moraes, que tinha o controle da Polícia Federal. Então, quando ele fala que é um absurdo o cara sair, tirar a toga para ser ministro, bem, ele era ministro, ele era juiz de uma primeira instância. Tirou a toga para ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro. E agora, nós temos uma coisa muito pior. Nós temos o ministro da Justiça, que era juiz do Supremo Tribunal Federal, que é o Lewandowski, que tirou a toga para vestir o Ministério da Justiça. Só que agora é terceiro grau. Quer dizer, é muito pior, entendeu? Do que o que ele quis falar do Bolsonaro. Entendeu? Repete. Vou repetir esse pedacinho aqui, ó. Tem as joias. Eu não me conformo da completa inação da Procuradoria-Geral da República, até a época que punhei um termo de poderes imperiais do Procurador-Geral da República, de não ter feito nada na época da Covid. Augusto Aras. Veja bem, o doutor Aras teve um papel enorme no enfrentamento da Lava Jato. Importantíssimo. Eu, como sou um opositor da Lava Jato... Então, o Bolsonaro procurou o Cacai, campo minado, pisou em mina. Botou para procurador-geral o Augusto Aras, campo minado. E pegou o Bolsonaro, e pegou o Sérgio Moro, campo minado. E hoje eu estou chegando à conclusão que o vice dele também era campo minado. Além de vários deputados e pessoas que foram eleitos, que era campo minado. Governadores que pegaram carona no governo dele, na campanha dele, campo minado. Que é, na verdade, a origem do bolsonarismo, certa parte. Bolsonaro só foi presidente da República porque o Moro prendeu o Lula, que era o único que ganharia dele. E num ato claro de corrupção, clássico de corrupção, aceitou ser ministro. Ainda com a toga, ele recebeu o convite para ser ministro do presidente que ele elegeu. Toga de juiz federal. Toga é uma coisa inacreditável. Vem, e agora você tem um cara da Lewandowski. Tá vendo como é que ele se perdeu todo? Não é? Então, a sociedade que tem conceito, que tem consciência, que tem um pouco de bom senso, percebe, né, o grau de deteriorização, né, desse discurso. Por isso que eles põem 6 mil, eles chamam a fazer comício na rua, coloca lá 6 mil, mesmo com todo o poder que eles têm, né? Vamos ver. É primário isso. E tem uma coisa que eu acho que, infelizmente, a imprensa tem deixado de lado, eu escrevo sobre isso, mas não tem eco. O Conselho Nacional de Justiça fez um trabalho importantíssimo e chegou à conclusão de que Moro e os seus procuradores adestrados cometeram um crime de peculato, corrupção e organização criminosa. Tem 9 meses que está na Procuradoria parado. Eu estive com o doutor Apio, que depois ocupou o lugar do Moro na 13ª Vara de Curitiba, e ele falou comigo, tem um calhamaço de 7 mil páginas. É uma coisa incrível, porque assim, Por que está parado no CNJ? Eu acho que é espírito de cor, eu acho que é proteção. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Eu elogio o doutor Gonê de ter denunciado o Bolsonaro, mas eu tenho a obrigação, enquanto advogado e cidadão, de apontar essa fragilidade institucional. Então, o que ele acabou de falar? E aí a gente fecha com chave de ouro esse programa aqui. O Bolsonaro, quer dizer, o Sérgio Moro, isso tudo que ele falou aqui, se você voltar aqui, é o processo contra o Sérgio Moro. Bem, o Dallagnol, passaram a faca nele, né? Tiraram ele do mandato.
Sim, sem crime, sem nada. Tiraram o cara do mandato. E o Mourão continua senador, e aí eles não mexem no Mourão. E aí ele está criticando o Paulo Gonet. Por quê? Porque tem um monte de denúncia contra o Mourão, na época da Lava Jato, né? E ninguém mexe no Mourão. Ninguém mexe no Sérgio Moro, né? E aí ele está sendo crítico ao Gonet, ao Procurador-Geral da República, que é ligado aos tucanos paulistas. Por quê? Porque o Sérgio Moro é ligado aos tucanos paulistas. E aí ele está sendo crítico porque não vai mexer com os tucanos paulistas, entendeu? Olha só. Eu estive com o doutor Apio, que depois ocupou o lugar do Moro na 13ª Vara de Curitiba. E ele falou comigo, tem um calhamaço de 7 mil páginas. É uma coisa incrível, porque assim, por que está parado no CNJ? Eu acho que é espírito de cor, eu acho que é proteção. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Eu elogio o doutor Gonet de ter denunciado o Bolsonaro, mas eu tenho a obrigação, enquanto advogado e cidadão, de apontar essa fragilidade institucional. Eu falei para ele, com lealdade, o senhor tem o direito de arquivar, mas não tem o direito de não se manifestar. Agora, pode... Bem, já deu muito, né? Já tá bom, acho que dá para vocês terem uma ideia. Espero que vocês tenham gostado desse debate. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. E esse debate é muito importante para o Brasil, tá certo? A gente tem que sair dessa bolha aí. Você tem que entender um pouco dessa história, né? Vocês que gostam de programas longos, tá aí, né? Eu fiz um curto hoje, agora esse longo. Espero que vocês tenham gostado desse material. Mas comente, né? Curta, compartilhe, ajuda a gente a, né, amadurecer, né, a sociedade brasileira para esse problema que nós estamos vivendo hoje. Um abraço, fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todos vocês e também aqueles que são evangélicos, que se apeguem à palavra da Bíblia, né, e os demais, cada um com a sua fé. O importante é salvar o Brasil, né? Salvar nós brasileiros, a nossa alma. Um abraço.